Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana e hoje eu vim gravar em um lugar diferente, mas que tem tudo a ver com o assunto que eu quero compartilhar com vocês. Esse lugar me faz lembrar de uma certa garotinha que cortou caminho pelo bosque para ir na casa da avó e encontrou um lobo, ou de uma princesa que, acompanhada do caçador, precisou fugir para dentro da mata para que não tivesse o coração arrancado do seu peito. Ou ainda de um casal de irmãos que, procurando o que comer, encontraram no meio da floresta uma casa feita de doces. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre contos de fadas. Mas antes, deixa eu contar para vocês por que eu escolhi esse assunto. Eu entrei em uma turma decidida a fazer uma votação sobre qual clássico eles gostariam de ouvir primeiro. Eu fiz a introdução, contei sobre o primeiro livro que eu li, que foi o Peter Pan, tudo muito lindo. E eu disse, bom, então agora a gente vai colocar no quadro nossos clássicos preferidos e votar. Eles não sabiam muito o que fazer naquele momento. Mas uma aluna corajosa levantou a mão e disse, Hello Kitty, professora. Eu não precisei dizer como eu me sentia. Eu não sabia se eu começava a rir ou se eu chorava. Mas, como eles são muito queridos, eu respirei fundo e continuei anotando. Barbie, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Tudo bem, nós podemos falar sobre contos de fadas modernos e suas características que fazem com que essas histórias se tornem clássicas. E incluiríamos, sim, Harry Potter, que eu curto muito no meu estágio de magistério. Inclusive, eu fiz um projeto sobre o Harry Potter com a minha turminha, que era uma turminha de terceiro ano. O Senhor dos Anéis, que é uma obra fantástica, e a nossa lista cresceria, com histórias impactantes, principalmente para os jovens, e que com certeza entram na lista dos clássicos, mas não era bem isso que eu queria propor para eles naquele momento. Onde foi parar a Chapeuzinho Vermelho? A Alice, a Rapunzel, provavelmente nos clássicos da Barbie. Por causa dessas sugestões da parte deles, eu fui procurar características de um clássico, ou o que tornam essas histórias clássicas. Mas naquele momento, eu simplesmente larguei meu giz e fomos para a biblioteca, explorar os livros de contos de fadas. E eu ouvi outra pérola, quando um menino viu um bonequinho de madeira que fica em cima da minha mesa. Aquele que o nariz fica desse tamanhão quando fala uma mentira. E o aluno perguntou, Prof, que bonequinho é esse? Ele é aquele do Shrek? Eu respondi para ele, ele faz uma participação especial no filme sim, mas é o Pinóquio. Então eu percebi que precisava certamente falar sobre contos clássicos com a galerinha. Mas, para que a minha aula desse o resultado desejado, eu percebi que era preciso compreender a diferença entre fábulas, lendas e contos clássicos. Então, resumidamente, é o seguinte. As fábulas são aquelas histórias normalmente curtinhas e que nos fazem refletir sobre valores, onde os animais conversam, se comportam como pessoas. Seus sentimentos, desejos e fraquezas sempre aparecem e no final tem uma moral da história. As lendas folclóricas, elas normalmente combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são produtos da nossa imaginação, na tentativa de explicar algo que não se tem explicação, ou que a gente não compreende. Elas podem ser de origem religiosa, mitológica, histórica e etimológica. Lendas famosas, o lobisomem, o boitatá. E agora, os contos clássicos. Os contos clássicos, eles são recheados de magia e mistério. Mostram drama, idealizações, conflitos diversos e amor. Os ensinamentos sobre a essência humana aparecem de uma forma muito clara e contribuem na preparação para a vida adulta. Por meio dessas histórias, nós podemos identificar muitas situações presentes em nossa própria vida. Você que está vendo esse vídeo provavelmente concorda que mais do que uma simples história infantil, os contos clássicos, as lendas e as fábulas possuem atributos importantes para o desenvolvimento infantil, já que aguçam a imaginação e estimulam a capacidade de reflexão, entre outros fatores que me fizeram realmente amar contar histórias. Eu pesquisei bastante sobre esse assunto e eu coloco os links e livros que eu li lá no meu blog. E uma frase me marcou muito. Um escritor descreveu os contos clássicos como diamantes para o cérebro de crianças e adolescentes.
Quando a gente compreende que a sutileza de uma história implica em uma série de benefícios para o desenvolvimento de uma criança, não se consegue mais parar de contar. Por meio dessas histórias, podemos identificar muitas situações presentes em nossa própria vida. O bem e o mal, a trapaça, a avareza, a luxúria, a luta pelos próprios ideais, a coragem, a sabedoria, a mentira, a decepção. Tudo retratado de uma forma que no final espera-se que o bem sempre vença o mal. Mas sempre depois de muito esforço, bem como a vida é. Contos famosos, Alice no País das Maravilhas e os contos de Grimm. Depois de trabalhar isso com as crianças, a minha lista ficou mais ou menos desse jeito. Os bem pequenininhos, eles preferem as fábulas. Dizer que eu contaria uma história de terror, uau! E contar essa história foi muito legal e funcionou super bem com todos eles. Agora sabemos um pouco sobre a diferença entre fábulas, clássicos e lendas e como é importante manter esse conhecimento vivo, resgatar o interesse pela boa leitura, na verdade, pela leitura. E vocês? Qual o clássico que mais gostam? Que história precisavam ouvir repetidamente quando eram crianças? Que história o filho de vocês mais gosta de ouvir? Coloquem aí para mim nos comentários. Eu já falei que a minha história preferida é o Peter Pan. Pelo menos era naquela época, né? Agora eu tô assim meio num Alice no País das Maravilhas. Quem sabe eu volto contando essas histórias preferidas de vocês, mas do jeito que elas foram escritas na primeira vez. E no próximo vídeo eu quero compartilhar um pouco sobre a vida dos irmãos Grimm e falar de alguns clássicos que não viraram filmes da Disney e o porquê disso. Obrigada pela companhia. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. É só clicar no sininho, deixa um joinha pra mim e até a próxima. Um beijo.